Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu queria também agradecer a presença de todos também. Eu sei que hoje é sexta-feira, o pessoal ia descansar, mas espero poder ajudar bastante vocês durante esse projeto que foi idealizado pelo professor Reginaldo, que ele é muito importante a gente divulgar essa cultura aeronáutica no nosso país. Agradecer a Bianca, que fez o contato também, o Daniel, que é meu colega de turma, inclusive, lá do ITA, que está lecionando aqui no Madan Concursos. Eu queria agradecer, então, vocês por estarem aqui e espero ajudar bastante com o que a gente vai aprender um pouco aqui. Eu vou falar um pouco sobre aerodinâmica, principalmente voltada para aquilo que vocês precisam, que é a aerodinâmica de planadores, mas também vou aproveitar para falar um pouco também sobre o que existe lá no ITA, o que existe também lá na aeronáutica, lá em São José dos Campos, onde a gente trabalha. Então vou passar alguns vídeos aqui para poder mostrar para vocês, animar vocês para justamente entender a matéria que vai vir posteriormente. Então a gente tem que lembrar sempre que é uma matéria, aqui eu vou passar bem uma matéria básica, eu não me preocupei muito em passar a equação, deixar complicado. Eu quero que vocês aprendam qualitativamente, ou seja, quero construir uma asa. Qual vai ser o formato dessa asa? Se eu mudar o formato, o que vai mudar na aerodinâmica? Então eu vou apresentar esses aspectos para vocês. Então, só começando aqui com uma apresentação aqui minha, eu fiz a graduação em Engenharia Aeronáutica, eu me formei em 2013, foi na mesma turma que o Daniel. Eu fiz uma especialização depois, que é uma especialização que a gente chama de ensaios em voo. Então a gente tem a responsabilidade lá no nosso instituto de avaliar os helicópteros, os aviões que a Força Aérea vai receber. A minha área de atuação é principalmente na área de asas rotativas. O que é isso? Principalmente helicópteros. E esse daqui é o brasão lá do ITA lá, e esse daqui lá do nosso instituto, que chama Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo. Atualmente, então, eu trabalho na Força Aérea como primeiro-tenente e sou um dos engenheiros que trabalha também no projeto dessa máquina aqui, desse helicóptero, que chama H-36 na versão da Força Aérea, H-36 Caracal. Então aqui o nosso roteiro que a gente vai passar hoje, eu vou explicar então para vocês o que a gente pretende com essa aula, quais são os nossos objetivos, passar um pouco sobre uma motivação da Força Aérea para vocês, e a partir daí a gente vai começar então na nossa matéria, digamos assim, a teoria mesmo, o essencial para realizar em termos de aerodinâmica esse projeto que vocês têm a responsabilidade de fazer. Por fim, então, vou passar aqui também umas dicas de construção. Quando eu estava na graduação, eu participei em alguns anos de um projeto que chama Aerodesign. Então, a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui hoje, a gente também fez durante a graduação, com todo o conhecimento que a gente foi ganhando ali na graduação sobre aerodinâmica, estruturas. Acho que vocês também já tiveram uma palestra de estruturas. Então, todos esses conhecimentos a gente foi empregando no nosso projeto. Então, a gente chegou a fazer também aeromodelos, assim como vocês fizeram. E entendam que essa é uma ótima oportunidade para aprender tudo aquilo que a gente aprende na física, na matemática, inclusive. Então, assim, todo esse projeto prático, ele ajuda bastante a gente a consolidar essas matérias que a gente vê durante o ensino médio, durante o ensino técnico e até mesmo durante a graduação. E por fim, eu vou passar aqui uma bibliografia sugerida, mostrar alguns sites que são interessantes, alguns livros também que são bastante interessantes. E por fim, vou deixar com vocês também uma planilha em Excel que faz alguns cálculos para poder já prever, por exemplo, qual o tamanho da engrenagem horizontal e da engrenagem vertical que eu quero fazer do meu planador. Então essa planilha vai ajudar vocês a justamente fazer esses cálculos. Então por isso que eu digo, não se preocupem tanto com a matemática que está aqui, porque nessa planilha vai ter lá tudo prontinho para vocês já começarem já uma ideia preliminar do planador de vocês. Então aqui começando, o nosso objetivo aqui então é o quê? É nivelar conhecimentos básicos de aerodinâmica. Então eu vou passar uma aerodinâmica básica para vocês e também apresentar algumas ferramentas aqui que ajudam vocês a projetar também o planador. Bem, e começando aqui com a motivação, eu vou falar aqui um pouco
sobre a importância de algumas coisas que existem no projeto de vocês. Por exemplo, alguém tem ideia por que ter regra num projeto desse é importante? O que a regra traz para a gente? E veja que hoje, no meu trabalho, eu também faço uso de regras. Existem regras que são estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, que é aqui do Brasil, e há outras agências também espalhadas pelo mundo, que falam sobre regras de construção de aeronaves. E para que precisa de regra? Principalmente para isso daqui, ó. A gente chama de aeronavegabilidade. Uma palavrinha meio complicada, né? Mas o que a gente pode entender disso é segurança. O que as pessoas querem com regras é que todo projeto em aeronáutica seja seguro. Então, tanto é que eu peguei alguns dados aqui de um site, ele mostra aqui que, por exemplo, qual é a probabilidade de acontecer um acidente de avião? Ela é maior ou menor do que a probabilidade de acontecer um acidente de um carro? Ela é muito menor do que a probabilidade de acontecer um acidente de carro. Ou seja, voar de avião é muito seguro. A gente tem todas essas regras para que todas as empresas que fabricam as aeronaves, elas sigam essas regras e garantam que o produto seja seguro. Mas também tem uma coisa no meio militar que é muito importante. A aeronave, o avião, o caça, o helicóptero, ele não pode ser só seguro. Ele tem que, na verdade, cumprir a missão. E o que é cumprir a missão? Por exemplo, a Força Aérea utiliza os helicópteros para fazer resgate de pessoas a alto mar, em acidentes aeronáuticos. Poxa, o helicóptero ele tem que ter capacidade de desempenhar essa missão. Ou seja, se o helicóptero precisar, por exemplo, remover a estrutura de uma aeronave que caiu lá no meio da Amazônia e vai fazer uma carga externa, que a gente chama, ou seja, ela vai pegar um gancho, vai pendurar ali na fuselagem do avião que caiu e levar aquilo ali, ela precisa ter potência suficiente para levar aquela aeronave. Então, por isso que a gente fala de cumprir a missão. E como que a gente vai garantir que essa aeronave ela tem capacidade de realizar uma determinada missão? É aí onde é que eu trabalho. Eu trabalho justamente numa área que a gente chama de ensaios em voo. Então a gente vai pegar o helicóptero, a gente vai pegar o caça e vai voar ele para testar e ver se ele está funcionando tudo certinho, conforme a aeronáutica, o exército, a marinha solicitaram para a empresa. Então aqui é a bolacha lá do nosso instituto. Eu deixei sempre aqui nos slides alguns links, algumas fontes para vocês consultarem depois, para poderem se aprofundar um pouco no assunto. Então aqui, por exemplo, o trabalho que a gente faz lá, que a gente chama de, existe tanto piloto de ensaio em voo quanto engenheiro de ensaio em voo, a gente tem o objetivo de planejar, coordenar e executar esses testes. E são que tipo de condições que precisam ser testadas? Por exemplo, o fabricante foi lá e colocou um novo equipamento na aeronave. Precisa testar se esse equipamento está funcionando corretamente, se o desempenho dele está adequado e que tipo de equipamentos podem ser esses. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, esse sistema aqui é um sistema de câmeras que é instalado na aeronave. E esse sistema de câmeras ele tem uma capacidade de fazer um zoom altíssimo. Então a gente precisa ver, por exemplo, no helicóptero, se quando instalar esse equipamento, essa câmera, quando o piloto for ver lá na telinha dele lá, sobre aquela imagem que está fazendo, que a câmera está filmando, se a câmera não vai tremer, porque o helicóptero tem bastante vibração, se aquela câmera vai conseguir detectar uma pessoa que ele está procurando ali no meio, por exemplo, de algum determinado local. Então, por exemplo, ele vai no meio da floresta, aí ocorreu um acidente. Quando ele liga essa câmera, ele consegue detectar, por exemplo, pessoas se movimentando durante a noite. Então ele vai ver, a gente chama isso de capacidade infravermelha. Então ele vai observar a temperatura, o calor da pessoa. Então, por exemplo, no mar, o mar à noite ele é frio. Se acontecer um náufrago, ou seja, uma pessoa, uma embarcação que afundou, vai ficar uma pessoa ali num bote, numa boia. Quando ligar essa câmera, ele vai conseguir detectar aquela pessoa. E isso ajuda, por exemplo, a realizar o resgate. Então tem todos esses equipamentos que são testados. E principalmente lá no nosso instituto tem muita coisa também que a gente faz de teste, de míssil, foguete, bomba, para verificar se esses equipamentos eles estão acertando o alvo, se eles estão funcionando corretamente.
Então eu vou passar um vídeo aqui depois para poder mostrar para vocês. E aqui, a gente tem lá em São José dos Campos, na aeronáutica, uma escola de ensaios em voo. E essa escola é justamente essa daqui. Para vocês verem, observem aqui que existem várias outras escolas espalhadas no mundo. Nos Estados Unidos, na França, na Índia, na Inglaterra. E são só essas que existem no mundo. E nós, no Brasil, nós temos uma escola dessa. Então, para vocês verem o quanto o nosso desenvolvimento nessa área está muito grande. Então, aqui eu vou passar um vídeo mostrando um pouco das atividades que a gente faz ali no Instituto. Pronto. Aqui são os testes. Todos esses vídeos foram filmados lá no nosso Instituto. Então, todos os testes aqui mostrados, por exemplo, a separação segura de um míssil, se ele vai conseguir acertar. Aqui, lançamento de carga em aeronave de porte maior, que a gente chama de aeronave cargueira. Os testes que são feitos nos caças, veja que tem 2 mísseis instalados ali do lado. A gente faz também câmeras de alta velocidade para verificar se o míssil acertou o alvo. Eu, no caso, eu fiz o curso de helicóptero, então a gente utilizou aquele helicóptero dentro do curso. Olha lá, verificar se o míssil está conseguindo acertar o alvo ou não. São todas essas atividades que a gente desenvolve. E são várias aeronaves diferentes que a gente acaba voando e testando. Por exemplo, essa daqui é o A-29, o Super Tucano, que é a mesma aeronave da Esquadrilha da Fumaça. Aí esse daqui já é o F-5, então ele já tem aqui mísseis que são instalados na ponta da asa. O lançamento de mísseis também, para ver se ocorreu tudo da forma como que era previsto. Ensaios também com aeronaves maiores. Esses daqui são lançamentos para despistar mísseis que porventura vão seguir a aeronave. Essa aeronave aqui, que é o Black Hawk, na verdade, é um helicóptero de transporte de tropa. A gente durante o curso utilizou bastante ele para fazer alguns testes. Esse daqui, por exemplo, é um teste que a gente faz com acompanhamento de carro, que é justamente para verificar a capacidade do helicóptero voar a bem baixas velocidades. Aqui, através por exemplo, a filmagem da tela que é apresentada para o piloto na aeronave, no caso, a gente consegue verificar se a mira, depois que o míssil atingiu, se ele acertou aquilo que estava de fato mirando na aeronave. Aí esse daqui é justamente o instituto lá que a gente trabalha. Voltando aqui para a nossa apresentação, então, a gente tem aqui, por exemplo, durante o meu curso de ensaio em voo, a gente acabou participando de voo em todas essas aeronaves aqui. Então, tinha aeronaves, por exemplo, todas essas 4 aeronaves aqui, esses 4 helicópteros, eles são da Força Aérea. Esse avião também é da Força Aérea e a gente teve a oportunidade também de voar em outros países. Foi na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Então foram mais de 20 aeronaves e simuladores de voo, simuladores de aeronaves que a gente avaliou e testou. Então aqui, só para mostrar para vocês que o projeto que vocês estão fazendo, ele tem aplicação. Essa aeronave aqui que a Força Aérea comprou recentemente, chama Hermes 900. É uma aeronave remotamente pilotada. A gente chama ela de VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado. Então, esse avião aqui, existe uma cabine no solo, que o piloto ele fica nessa cabine, e ele fica jogando videogame, mas na verdade ele está pilotando essa aeronave. Então, e essa aeronave aqui, vocês vão ver que ela tem características muito similares às características da aeronave que vocês vão projetar. Porque essa aeronave aqui ela é concebida como se fosse um planador. Porque o planador, ele tem que voar muito tempo, ele não pode ter muito arrasto, que a gente chama, que a gente vai explicar aqui também. E além disso, queria só mostrar aqui para vocês que existem outras competições também, muito interessantes. Eu deixei aqui o link para vocês acessarem depois. Competições inclusive da empresa Red Bull, que são muito interessantes. Então essa competição aqui, por exemplo, é uma competição de lançamento de aviões de papel. Então a ideia é justamente ver se aquele aviãozinho de papel ele voa por muito tempo, qual a distância percorrida, e vocês vão ver que o pessoal ele projeta esse aviãozinho de papel, por mais simples que seja,
ele usa conceitos de aerodinâmica para poder fazer com que ele vá mais longe, com que ele voe por mais tempo. E existem outras competições que são bastante engraçadas também, que o pessoal depois, eles montam aeronaves bem diferentes assim, e fazem alguns testes que às vezes nem sempre dão certo. Então é bem interessante aqui, depois vocês tiverem tempo de dar uma olhada, é bem bacana. Então aqui, depois de ter passado essa parte de motivação, mostrar o que a gente faz lá, eu vou passar aqui agora a parte teórica, que é justamente uma aeronave bem básica, uma aerodinâmica bem básica, para poder mostrar para vocês que mesmo lá onde é que a gente trabalha, a gente usa essas ferramentas aqui para ajudar a gente durante o nosso trabalho. Então aqui a gente vai começar falando um pouco sobre perfis, sobre como é o projeto de uma asa, como é o projeto da fuselagem. Então a fuselagem é toda essa parte aqui onde normalmente quando você vai viajar de avião, que você entra dentro da cabine, até toda aquela parte que acomoda todas as pessoas durante a viagem. Sobre a empenagem vertical e horizontal. O que é empenagem vertical e horizontal? A empenagem horizontal é justamente essa asa pequena que fica aqui atrás da aeronave. E a empenagem vertical, essa outra parte aqui da aeronave. Então a gente vai ver um pouco como eu consigo planejar, projetar o tamanho dessas superfícies de controle de comando que a gente chama. Aí depois a gente passa pela parte de construção e a bibliografia. Então, explicando aqui um pouco sobre o conhecimento básico. Vocês todos já aprenderam sobre terceira lei de Newton, sobre força, ação e reação. Então aqui eu vou tentar explicar de um jeito bem básico as forças que existem na aerodinâmica. Então basicamente, a gente tem sustentação, a gente tem arrasto e tem momento aerodinâmico. Mas o que é tudo isso? Então vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pensar aqui que a gente foi jogar sinuca, foi jogar bilhar. Então a gente tem aqui a mesa de bilhar, e foi uma pessoa lá e colou um obstáculo, que é esse obstáculo aqui, ó. Então ele colou uma parede, que está fixa ali no meio da mesa de sinuca. Aí uma pessoa foi lá e pegou a bola de sinuca e bateu nela contra esse obstáculo. Aí o que aconteceu? Lembrem lá das nossas aulas, do segundo, do primeiro colegial, do terceiro. Lembra quando a gente tinha um obstáculo que a bolinha vinha, ela batia e depois ela ia para o outro lado? Ela desviava o curso dela. Mas se ela desviou o curso dela, tem que ter alguma coisa ali que é uma força. Tem que existir uma força. Ou seja, se eu pegar uma bolinha de sinuca e jogar contra a parede, na hora que ela impactar a parede, ela vai fazer uma força contra a parede. Mas a parede, pela lei da ação e reação, também vai fazer uma força na bolinha. Então é o que acontece aqui. A bolinha ela vai bater nesse obstáculo, vai fazer uma força nesse obstáculo e a força de reação na bolinha vai desviar o curso dela, ou seja, ela vai seguir para cá. Só que agora vamos pensar o seguinte. Então, quando a bolinha bater nesse obstáculo, vai surgir uma força que vai empurrar esse obstáculo para cima. Só que vamos supor então que essa bolinha bateu num ponto aqui que não é o CG, o centro de gravidade desse obstáculo. O que significa isso? Aqui é onde as forças agem. As forças, o centro de gravidade é onde o ponto que a gente pode escolher para aplicar a força. Só que, como a gente está realizando um impacto num ponto que está longe desse centro de gravidade, que é onde o obstáculo giraria, ele iria girar em torno desse ponto, ele não vai criar só essa força. Ele vai criar o que a gente chama de momento. E o que é isso? É justamente essa setinha aqui que está em rosa, falando que a gente tem um momento ali. Lembra quando a gente tinha uma força aplicada com um braço, com uma distância? Ela fazia uma torção num determinado ponto. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Essa bolinha impactou nesse ponto, surgiu essa força, mas como essa força surgiu num ponto que é diferente do centro de gravidade, vai gerar um momento também. E a gente vai perceber que com essa força aqui é que vai surgir a sustentação e o arrasto. Então, partindo dessa analogia aqui, a gente vai ver justamente aqui. Imaginem que esse obstáculo é o perfil de uma asa. O que é um perfil de uma asa?
Imaginem aqui vocês uma asa. Eu fiz ali um corte longitudinal na asa, ou seja, cortei ela de tal modo que surgiu essa figura aqui, que a gente chama de perfil. E esse perfil é justamente o que está representado aqui. Agora imagina o ar. O ar ele é constituído de pequenas bolinhas, como se fosse sinuca. Então, o escoamento do ar aqui vão vir diversas partículas que vão impactar, que vão chocar contra esse perfil e vão ser a direção da velocidade dessas partículas vai mudar. O que acontece com isso? Acontece que quando você tiver essa mudança aqui de direção da velocidade, as partículas vão bater no perfil, vão ser deslocadas, mas vai surgir a força. Só que agora a gente vai decompor essa força em duas forças. Ou seja, eu tinha aqui a minha velocidade. O vento está vindo dessa direção aqui, dessa setinha verde. Então eu vou decompor a minha força que surgiu, que foi essa força aqui, que está em preto, em duas direções. Na direção da minha velocidade do vento e na direção que a gente chama de direção perpendicular, 90 graus da direção do vento. Ou seja, eu vou ter essa força em azul e essa força em vermelho. Agora vejam o seguinte, essa força em vermelho aqui, ela está, na verdade, ela está dificultando o meu movimento. Lembra lá quando, não sei se vocês já fizeram, quando você está no carro, você pega a sua mão e coloca a mão para fora, assim, quando o carro está andando. Aí se você pegar e mudar um pouquinho assim, girar a sua mão, vai surgir uma força tentando empurrar a sua mão para trás, mas ao mesmo tempo uma força tentando empurrar para cima. Ou seja, sua mão ia na diagonal se você soltasse a sua mão. Então essa força que empurra para cima é a força que levanta o avião, que ela é chamada de sustentação. E a força que na verdade ela empurra para trás é a força de arrasto. Só que como o avião ele compensa essa força de arrasto, ele vai colocar um motor embaixo da asa para gerar tração para frente, para compensar essa força de arrasto. Ou seja, ele vai vencer esse arrasto para que seja gerada a sustentação e que essa sustentação aqui ela se equilibre com o peso da aeronave. Ou seja, quando essa sustentação for maior que o peso da aeronave, a aeronave vai conseguir subir. Quando essa sustentação for menor do que o peso, a aeronave vai descer. E quando essas forças forem iguais, a aeronave vai conseguir voar em voo reto nivelado, que a gente chama. Só que na aerodinâmica, normalmente a gente não trabalha com as forças desse jeito aqui. Eu não trabalho com a força em Newton, a força em kgf, em unidade de força mesmo. Na verdade, eu trabalho com ela com uma coisa que a gente chama de normalizar. O que é normalizar? Eu vou tirar a dimensão dela, tirar essa unidade. E é isso que a gente faz aqui com esses coeficientes que a gente chama aqui. Então a gente chama de coeficiente de sustentação, coeficiente de momento, coeficiente de arrasto. Esses coeficientes nada mais são do que a sustentação, o momento e o arrasto. Isso daqui que a gente viu. Mas por que o pessoal de teoria de aerodinâmica faz isso? Para isso daqui, ó. Quando a gente faz isso, eu consigo pegar uma aeronave e consigo fazer um modelo dela e colocar dentro de um túnel de vento. E quando eu fizer os ensaios no túnel de vento sobre essa aeronave, se eu conseguir gerar com alguns parâmetros iguais, que a gente vai chamar de número de Reynolds, número de Mach, se a gente gerar a sustentação, o arrasto, nesses mesmos números, eu vou conseguir tirar as conclusões em túnel de vento para a minha aeronave real. Então, com o ensaio em túnel de vento, eu vou prever as forças que existem na aeronave real. Só que por isso que eu preciso de tirar essa dimensão. Esses números, por exemplo, a gente chama aqui número de Mach. É até um cientista alemão. O número de Mach, ele nada mais representa o quanto a aeronave está voando acima, abaixo ou igual à velocidade do som. Então quando vocês verem aqueles vídeos que a aeronave passa numa velocidade muito alta e ele dá uma onda sonora muito forte porque ele passou a velocidade do som, é porque ele passou de Mach, que a gente chama Mach 1. O Mach 1, lembra lá da velocidade do som, que era 340 metros por segundo? A velocidade do som, quando ele passa pelo Mach 1, ele está passando justamente
pela velocidade do som. Então ele fica com a velocidade igual a do som. Aí aqui eu só apresentei alguns túneis de vento que existem lá em São José dos Campos. Existem túneis de vento que são gigantes, como esse daqui que existe lá no Instituto, dentro do CTA, que a gente chama Instituto de Aeronáutica e Espaço. Aqui cabem modelos, até modelos que são pequenos ainda, mas são com uma dimensão bem grande, que você pode fazer um modelo que não seja só a asa, mas a aeronave completa. Então você vai fazer um modelo e colocar nesse túnel de vento. Aqui também tem outros túneis de vento que a gente usa lá na nossa graduação, que são túneis de vento que a gente chama de didáticos. Então eles têm uma seção menor, ou seja, cabe uma asa menor, cabe um modelo bem menor, mas é mais para poder aprender um pouco sobre isso. E existem túneis que são túneis de velocidades muito altas, que são velocidades que a gente, como eu falei aqui, com velocidades acima da velocidade do som. Mas são túneis que têm a dimensão muito pequena, porque você precisa de ter uma energia muito grande para gerar velocidades tão grandes quanto essas que você precisa ensaiar nesse túnel. Então aqui, a gente vai passar por uma parte aqui mais prática. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um perfil. Lembra lá do que a gente falou lá das forças, que eu peguei a asa, cortei ela e surgiu ali uma figura que a gente vai chamar de perfil. O que é esse perfil? Ele é justamente esse corte transversal. E é esse perfil que vai gerar a sustentação, o arrasto. Então eu preciso fazer com que esse perfil aqui seja da melhor forma possível para gerar mais sustentação, ou seja, eu vou conseguir levar mais peso, porque minha força vai ser maior para cima, e gerar o mínimo de arrasto possível. Ou seja, o motor que eu vou precisar de colocar na aeronave, ele vai precisar de gerar uma tração menor. Então eu vou gastar menos combustível, por exemplo. Então por isso, a gente vai ter então que esse perfil aqui vai ajudar a gente a criar a sustentação e o arrasto que a gente gostaria de ter. E veja que existem vários parâmetros aqui nesse perfil que vão influenciar em aumentar ou diminuir essa sustentação e arrasto. A gente tem um arqueamento que é o perfil ele ser mais curvo, ou quando ele tem, por exemplo, arqueamento zero, ele é simétrico, que a gente diz. Ou seja, quando ele está alinhado com o vento, ele não vai gerar sustentação. A gente tem aqui a espessura também do perfil. Então pensem para você ver, por exemplo, se eu utilizasse um perfil que fosse a asa de um avião, se ele fosse um cilindro, ele ia gerar muito arrasto, e não ia gerar tanta sustentação quanto esse tipo de perfil. Então quando vocês forem fazer um projeto lá da asa do planador de vocês têm que prestar bastante atenção no perfil da asa de vocês. Então aqui, por exemplo, existe o perfil assimétrico, que é esse que tem, ele tem uma curvatura um pouco maior. Só que aí eu pergunto, é mais fácil fabricar um perfil que ele está curvado ou um perfil simétrico? É muito mais fácil fabricar um perfil que seja simétrico, porque você não precisa se preocupar tanto em fazer essa curvatura do perfil. Mas aí a gente pode, por exemplo, observar em algumas curvas básicas que a gente tem, que são as curvas aqui, que são de sustentação em função do ângulo de ataque e arrasto em função do ângulo de ataque. O que é isso? Voltando lá para o nosso slide, veja aqui, ó, eu tenho o meu perfil e eu tenho aqui o ponto mais distante à frente e o ponto mais distante atrás do perfil. Quando eu conectar esses dois pontos, eu vou ter o que a gente chama de corda do perfil. E se eu pegar aqui e prolongar essa corda, essa direção para cá, eu vou ver então que ele tem um ângulo aqui em relação à minha velocidade. Então, por exemplo, quando eu estou lá no carro, eu coloco a mão para fora e a mão ela fica na horizontal, eu não vou gerar a sustentação. Quando eu aumento, quando eu giro a minha mão assim, eu estou aumentando justamente esse ângulo, que a gente chama de ângulo de ataque. Então, quando eu aumento esse ângulo, o que acontece quando eu giro minha mão e bato numa posição com um ângulo maior? Ele vai gerar mais sustentação, mas também vai gerar mais arrasto. Então, as curvas de aerodinâmica, normalmente elas são desenhadas da sustentação em função desse ângulo. Aí eu consigo observar, por exemplo, aqui é o ponto onde tem ângulo de ataque zero. Então, quando eu tenho
velocidade zero, ele vai gerar, por exemplo, sustentação zero. Então eu consigo aqui, por exemplo, quando eu aumento esse ângulo de ataque, gerar uma sustentação maior. Então é isso que essa curva está falando. A mesma coisa que essa curva aqui embaixo está falando. Ela está falando o seguinte, aqui é o ponto de ângulo de ataque zero. Parece uma parábola aqui. Quando eu começo a aumentar o meu ângulo de ataque, o que está acontecendo aqui com o meu arrasto? Ele vai aumentando. Ou seja, quando eu pego minha mão lá e começo a aumentar esse ângulo aqui, ele vai gerar mais arrasto para trás. Então é isso que essas curvas, elas normalmente apresentam para a gente de informação. E elas são importantes para a gente decidir qual tipo de perfil a gente quer. Então, e como eu posso levantar essas curvas? Como eu posso determinar essas curvas? Justamente com os ensaios em túnel de vento. Então eu coloco minha asa lá no túnel de vento, coloco o vento, o valor de velocidade do vento que eu quero e verifico se está produzindo uma sustentação alta ou baixa. A mesma coisa, eu posso fazer isso, existem hoje alguns programas no computador que simulam o túnel de vento. E eu consigo fazer isso numericamente. Vou até apresentar aqui alguns resultados para vocês depois. Então, continuando aqui, falando um pouco sobre planador. O que é o objetivo do planador, por exemplo, de vocês no projeto? Quando vocês lançarem um planador, vocês querem que o planador vá a uma distância o mais distante possível. Que ele tenha um alcance muito grande. A gente vai perceber que essas forças de sustentação e arrasto, elas justamente vão auxiliar ou dificultar a aeronave a ir mais distante ou não. Então vejam aqui, uma equação bem básica aqui. Isso daqui é utilizando a lei de Newton sobre forças. Então vejam aqui, a gente tem uma aeronave, e essa aeronave, ela está em planeio. O que ela está em planeio? Ela está descendo. É como se ela não tivesse motor mais, e ela está descendo. Ou seja, ela está fazendo essa trajetória aqui, ela está passando desse ponto para esse ponto. Aí vejam o seguinte, tem alguns ângulos que são muito importantes para a gente, que por exemplo, eu tenho aqui a linha vertical, e esse ângulo aqui vai ser um ângulo de trajetória, ou seja, se esse ângulo for pequeno, quer dizer que ela vai mais distante. Se esse ângulo for grande, imagina se esse ângulo aqui fosse 90 graus, ela ia descer na vertical. Então, quanto mais pequeno esse ângulo, mais para frente ela vai. Ou seja, conforme ela desce, ela consegue avançar mais. E essa equação aqui mostra para a gente exatamente isso. O que eu fiz aqui? Eu tenho o peso da aeronave. Quais as forças que eu tenho aqui na aeronave? O peso da aeronave. Como o vento, a velocidade do vento está nessa direção, eu vou lá e desenho o arrasto e a sustentação. Quando eu faço aqui a decomposição das forças nesses dois sentidos aqui, eu vou achar essa equação. O que essa equação me diz? Ela me diz o seguinte, quando eu aumento o parâmetro que a gente chama de sustentação dividido por arrasto, esse ângulo aqui vai diminuir. Ou seja, se eu aumentar a minha sustentação e diminuir meu arrasto, o planador ele vai conseguir ir mais distante. Então vejam que quando eu trabalho com essa equação, eu consigo voltar lá para aqueles gráficos que estavam sendo apresentados e começar a investigar qual perfil é melhor para utilizar. Vejam aqui, por exemplo, eu fiz uma análise aqui, foi no programa de computador que chama Xfoil. E ele justamente, ele gera para mim, eu escolho o perfil e vou aumentando o ângulo de ataque e ele vai me dando quais os valores de sustentação e arrasto. Então ele dá justamente aquelas curvas que eu tinha apresentado. Aí essa daqui, por exemplo, é a curva de sustentação em função do ângulo de ataque. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma curva que é a sustentação dividido pelo arrasto, que é esse CLCD, em função do ângulo de ataque. Vejam que, qual foi a conclusão que a gente chegou aqui? Quanto maior a minha sustentação dividido pelo arrasto, mais distante eu vou conseguir chegar. Então aqui, o que esse gráfico está falando para a gente? Ele fala o seguinte, nesses pontos aqui, esses dois picos, são os dois picos que eu tenho o maior valor de sustentação dividido pelo arrasto. Então, é exatamente nesse ângulo aqui, por exemplo, aqui, que é próximo de 5 graus e próximo de 10 graus, que eu vou pegar a minha asa, vou inclinar ela em relação à fuselagem, e ele vai gerar o máximo de sustentação para o arrasto possível. Aqui eu fiz duas curvas. A rosa é para um perfil que a gente chama NACA 0012, que é um perfil simétrico.
E essa outra aqui é para um perfil assimétrico. Então eu levantei essas duas curvas. Então isso daqui o que está mostrando para a gente? Que o pico das duas é muito próximo em termos de valor. Então os dois estão muito próximos aqui do 20. E o que muda só é esse ângulo de ataque. Então quando vocês forem construir a asa do planador de vocês, por exemplo, esse gráfico aqui está falando o seguinte: é muito melhor você construir um perfil que seja simétrico do que um perfil assimétrico. Quando eu construo um perfil simétrico e coloco ele com um ângulo de ataque um pouco de ângulo de ataque, nesse caso aqui 5 graus, eu vou conseguir gerar uma sustentação muito próxima que é do que é aquela de um perfil assimétrico. Então eu não preciso me preocupar tanto em construir um perfil assimétrico para o planador de vocês. É muito mais fácil construir um perfil simétrico. E ele vai dar quase a mesma vantagem do que um perfil assimétrico. Ele vai chegar, digamos assim, se eu pegar o planador e lançar ele vai chegar quase na mesma distância do que se o perfil fosse assimétrico. Aí aqui eu coloquei um pouco sobre como foram feitos esses cálculos, só para vocês consultarem depois e verem nesses sites. Aí tem um site aqui, por exemplo, que é do MIT, tem alguns sites que são da NASA também, e inclusive aqui tem um tutorial no YouTube mostrando como faz para utilizar esse programa. Então esse programa ele vai dar essas respostas para vocês. Mas tentem utilizar, por exemplo, esses dados aqui, esses dados desses gráficos, para colocar no relatório de vocês, para poder mostrar qual perfil é o melhor. A mesma coisa aqui, existe nesse site aqui. Se você escolher um perfil, existem vários perfis diferentes. A gente chama ele de... As classificações são NACA, Clark-Gibson. Então, assim, tem vários tipos diferentes. Vocês podem entrar nesse site aqui. E esse site vai fornecer todos esses gráficos que eu estou falando para vocês. Então, vocês podem entrar lá no site, digitar o perfil que vocês querem e verificar aqui, ó, qual é o pico de sustentação dividido pelo arrasto que ele fornece. Então, quanto de planeio, quanto de alcance ele vai ser melhor. Ou seja, o perfil que vocês escolherem que tem esse pico aqui maior, vai ser melhor. Mas pensem também na dificuldade de construir aquele perfil. Pensem do lado prático também, na construção. Aí passando aqui um pouco, a gente falou então do perfil. Agora a gente vai passar um pouco sobre o projeto da asa. Eu vou ensinar para vocês, por exemplo, eu quero fazer uma asa com uma área grande. Eu quero fazer uma asa que ela seja inclinada, uma asa que a gente chama, que a gente tem de elo. Então a gente vai aprender alguns parâmetros aqui, aprender o que esses parâmetros influenciam na construção da asa. Então aqui eu tenho essas fotos aqui dessas aeronaves e eu tenho aqui o que nós temos aqui nessa área pontilhada em vermelho aqui, é a área da nossa asa. Existem alguns parâmetros muito importantes aqui para quando a gente for projetar e construir a asa. Alguns parâmetros importantes são esse ângulo aqui, que a gente chama ângulo de enflechamento, ou seja, quanto a asa vai se parecer mais com um triângulo. Aí também, por exemplo, eu vou fazer uma asa que vai ser retangular ou uma asa que seja triangular no sentido aqui da envergadura. Ou seja, a corda, a distância aqui entre o bordo de ataque e o bordo de fuga, ele vai ser maior ou menor quando eu tenho aqui a corda na raiz. Ou seja, a relação dessa distância aqui com essa distância. O quanto essa asa vai ficar mais próxima de um retângulo ou não. A gente tem também esse outro ângulo aqui que a gente chama ângulo de diedo. Esse daqui é a vista de frente da aeronave. Então assim, eu vou fazer uma minha aeronave com esse ângulo aqui zero, ou seja, na horizontal, ou vou colocar um pouquinho de ângulo. Para que serve esse ângulo? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Existe um outro parâmetro também que é um pouquinho mais complicado de calcular, que é esse parâmetro aqui que a gente chama de alongamento. E esse alongamento aqui, ele vai ser definido por essa fórmula, que é, a gente tem essa distância aqui, que é a distância de uma ponta da asa até a outra ponta da asa, que a gente chama de envergadura, que eu citei aqui. Quando eu calculo essa envergadura ao quadrado e divido ela pela área da asa, eu vou ter esse parâmetro, que chama alongamento. Mas não se assustem, a gente vai ver aqui no próximo slide como funciona esse alongamento. Então são todos esses parâmetros aqui que eu tenho que pensar na hora que eu for construir a minha asa. Então vamos começar falando aqui sobre um primeiro, que seria o alongamento. O alongamento, vejam aqui, ó, eu tenho diferentes aeronaves. Eu tenho uma
uma aeronave aqui que ela tem um alongamento alto e uma aeronave aqui que tem um alongamento baixo. O que significa isso? O alongamento, ele vai falar o quanto a asa ela é fina e o quanto ela é comprida. Quando que eu utilizo alongamentos altos, que são tipo esse daqui, como pro projeto de vocês? Em planador a gente usa muito asas desse tipo aqui, finas e longas. A gente vai ver o porquê. E além disso, para outros projetos, que são aeronaves que não são planadores, que às vezes tem motor, o planador normalmente ele não tem motor. Então como funciona o planador? Existe uma outra aeronave como essa aeronave aqui, que eles prendem uma corrente na ponta do planador e essa aeronave leva o planador para cima e solta o planador lá em cima. Aí o planador, ele voa com o que a gente chama de térmica. Existem alguns ventos que vão para cima, então sempre o planador ele vai nessa térmica e faz a subida. É como o urubu, quando a gente vê ele voando, ele faz basicamente isso. Ele procura regiões onde tem ventos que estão soprando para cima, para poder subir. Então aqui, a gente tem, quando a gente tem essas asas que são pequenas, a gente vai ver que vai surgir uma coisa que a gente chama de vórtex de ponta de asa. O que é isso? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, mostrando. E isso influencia muito no nosso arrasto. Então aqui, justamente, veja, tem uma aeronave passando aqui por uma torre que tem alguma fumaça aqui. Veja que essa aeronave passou, e olha o que aparece depois de um tempo. Aparece um vórtex aqui. O vento começa a girar. O que é isso? Na ponta da asa surge um vórtex, que é essa estrutura aqui, que depois se prolonga ao longo do espaço. Então, e essa estrutura, quando ela surge também para aeronaves que têm alongamento baixo, ela surge sobre a asa. E o que essa estrutura faz? Ela vai aumentar o ângulo de ataque aqui na asa, e quando a gente aumenta o ângulo de ataque, ela produz mais sustentação, mas produz também mais arrasto. E esse vórtex, ele vai ser mais intenso para asas desse tipo aqui. Que é o que acontece aqui. Essa curva aqui está mostrando o quê? A sustentação em função do ângulo de ataque. Então, conforme eu vou aumentando meu ângulo de ataque, a sustentação vai aumentando. Mas eu tenho aqui asas de alongamentos diferentes. Essa asa aqui, ela é parecida com o do planador. Essa asa aqui, com esse valor de alongamento, é parecido com esse daqui. Veja que o comportamento aqui, para baixos ângulos de ataque, a asa que é mais próxima à asa do planador, ela gera mais sustentação. Mas a asa que tem características geométricas bem similares a essa, ela gera uma sustentação menor. Aí eu pergunto para vocês, qual que é melhor? Gerar uma sustentação maior ou menor? Maior, concordo com vocês. Mas o que a gente tem que perguntar antes é, meu projeto precisa de sustentação ou precisa de ângulos de ataques maiores? O que seria ter um ângulo de ataque maior? Seria ter isso daqui, ó. O caça, ele tem muito isso. Então, por exemplo, veja a decolagem dessa aeronave aqui. A aeronave ela vai decolar. Ela está pronta para decolar. Essa aeronave é uma F-22 lá dos Estados Unidos. E quando ela está decolando, veja que ela está tudo normal, até por agora tudo normal. Agora veja o que ela vai fazer. Olha só. Aí eu pergunto para vocês, durante essa manobra, o ângulo de ataque foi alto ou foi baixo? Foi muito alto. É como se você pegou a sua mão lá, de fora do carro, e aumentou esse ângulo para valer. Agora vejam aqui também, olha esse outro vídeo. Olha o que esse piloto faz. Aqui é um vídeo que está dentro da cabine. Olha só. Olha o tanto de manobra que ele faz. E são todas as manobras que a gente fala, manobras agressivas. Ele faz tudo isso que ele está fazendo, ele está fazendo com um ângulo de ataque muito alto. Muito alto. Então, vamos voltar lá para a apresentação. Eu tinha perguntado para vocês, é melhor o ângulo de ataque alto ou baixo? Vocês tinham respondido. Era melhor gerar uma sustentação maior ou uma sustentação menor? Vocês responderam para mim, uma sustentação maior.
Mas o caça ele não está interessado tanto em gerar muita sustentação. Ele está interessado em chegar em ângulos de ataque maiores, como foi a decolagem daquela aeronave. Ela veio quase depois que foi na vertical. Quando eu faço isso, eu consigo chegar em ângulos de ataque maiores. Vejam que a curva aqui, o que está acontecendo? A sustentação vai aumentando, de repente aqui depois ela começa a cair. Por que ela começa a cair? Vejam esse vídeo aqui. É um ensaio que foi feito em túnel de vento. Ó, ele está aumentando o ângulo de ataque, ó, veja. Está aumentando o ângulo, a sustentação vai aumentando. Mas chega um momento que o ângulo de ataque está tão alto que começa aqui o escoamento. O ar que estava vindo aqui por cima, ele não consegue fazer esse contorno aqui. Então o que ele faz? Ele vem e o contorno está tão elevado que ele começa a sair. Então o que acontece aqui, e essa região aqui que fica com o ar todo turbulento, que a gente chama, ela fica com baixa pressão. Se eu tenho baixa pressão atrás do perfil e alta pressão na frente, o que vai acontecer? Vai gerar um arrasto maior. Então aqui quando eu tinha um perfil, da asa, se eu gero eu estou aumentando o ângulo de ataque, aqui na frente da aeronave está sofrendo uma pressão muito grande. Quando descola, o que a gente chama aquele efeito ali de descolamento do escoamento, quando descola, gera uma zona de baixa pressão e uma zona de alta pressão. Se eu tenho alta pressão aqui e baixa pressão aqui, o que acontece? Tem uma força que está empurrando ele para trás, que é o arrasto. Então vai aumentar, no caso, o arrasto. Então veja que tudo depende. Para a gente aqui, para o planador, os valores de alongamento que são mais utilizados para o projeto de vocês são esses daqui, entre valores de 15 a 20 valores de alongamento. Então quando vocês forem projetar, vocês têm que atentar para tentar deixar mais próximo dentro desses valores. Aí, outro próximo efeito que a gente vai ver, que vai ser o efeito do afilamento. O que é o efeito do afilamento? Lembra lá que a gente estava falando aqui que eu poderia ter uma asa que é retangular ou uma asa que é triangular, nesse sentido aqui. Eu tenho uma corda aqui que a gente chama corda da raiz e corda da ponta da asa. Se a corda da raiz for igual à corda da ponta da asa, eles têm a mesma distância. Então essa asa vai ser retangular, concorda? O mesmo valor aqui, a mesma distância, vai ser a mesma distância aqui. Ela é retangular. Quando eu começo a diminuir essa distância aqui, essa corda da ponta da asa em relação a essa, eu vou mexer no meu afilamento. E quanto menor essa corda em relação a essa, menor vai ser o meu afilamento. Aí esse afilamento, o que ele vai mudar? Ele vai mudar justamente no arrasto. Quando a gente tem um afilamento, o que acontece é justamente que a distribuição de sustentação ao longo da asa, ela vai sendo modificada. A teoria lá de aerodinâmica, ela fala pra gente o seguinte: a melhor asa para ser projetada é a asa em formato de elipse. Então, essa asa aqui, se ela fosse projetada de uma forma elíptica, a gente fala que fosse uma elipse, ia ser o melhor tipo de asa em relação ao arrasto produzido pelo afilamento. Só que, no entanto, imagina para vocês produzirem uma asa que seja elíptica. Não é muito difícil. Você vai ter que fazer a conta da elipse, vai ter que fazer tudo certinho. Só que existe uma forma mais simples de tentar se aproximar de uma elipse, que é fazer uma asa afilada, ou seja, a asa, quando ela tem esse formato, quando a gente mexe no afilamento, a gente vai se aproximando do que seria uma elipse. Não é a aproximação mais ideal, mas é o melhor que a gente pode fazer para não ter muita dificuldade para poder construir. E o que acontece é que asas com afilamentos entre 0,5 e 1 para o projeto de vocês, por exemplo, vai ser o melhor. O que é o afilamento 1? O afilamento 1 é a corda da raiz igual a corda da ponta da asa. Isso é uma asa retangular. Quando eu falo afilamento 0,5, 0,5 é metade, não é? É meio.
Aí o que isso significa? A corda da ponta da asa ela tem metade do valor da corda da raiz. Pensem o seguinte: esse valor aqui é o dobro desse valor. É isso que aquele valor afinamento meio está falando para a gente. Então, entre esses dois valores, então, se eu posso colocar no mínimo essa corda da ponta da asa aqui como sendo metade dessa. Para o projeto de vocês, em termos de planador aerodinâmico, é bem melhor então que eu faça essa ponta da asa aqui, que ela tenha valores maiores do que metade desse valor aqui da corda que a gente chama corda da raiz. Passando um pouco aqui também sobre enflechamento. O que é enflechamento? Enflechamento, está vendo aqui essa asa? Essa asa ela é quase horizontal ali. Se eu pegar e começar a jogar ela para trás, eu vou começar a aumentar o meu enflechamento. Então, naquela figurinha que a gente tinha aqui antes, o enflechamento era justamente esse ângulo. Quanto maior esse ângulo, mais a asa vai ficar aqui para trás. Então, se a asa estivesse posicionada aqui, ela teria um enflechamento maior. Se a asa fosse uma asa retangular, ela teria enflechamento zero. Então, o que isso influencia no nosso projeto de planador? O que a teoria mostra para a gente é que, conforme a gente vai enflechando mais a asa, ele vai diminuir um arrasto, que é um arrasto que surge para velocidades muito altas. Então, para vocês terem uma ideia aqui é um gráfico de arrasto, ou seja, quanto de força está sendo produzido para trás, que eu preciso vencer com o meu motor, em função da velocidade da aeronave. Essa velocidade aqui, onde é que está 1, é a velocidade do som, que são 340 metros por segundo. Veja que conforme eu vou aumentando aqui minha velocidade, esse arrasto aqui ele vai aumentando. Esse efeito de arrasto devido ao aumento de velocidade da aeronave é justamente devido a alguns efeitos que a gente começa a apresentar, que são ondas de choque. Então são ondas de choque que começam a aparecer na frente da asa, e quanto mais a asa for parecida com essa asa aqui, maior vai ser o arrasto que vai surgir. Só que eu pergunto para vocês, o planador de vocês vai atingir uma velocidade de 340 metros por segundo? Não vai. Não espero que vocês projetem um planador que tenha essa eficiência toda. Então, adianta a gente se preocupar muito com esse valor de enflechamento? Para vocês não. Então, esse valor de enflechamento ele é muito importante para velocidades altas. Para vocês que a velocidade é baixa, não precisa se preocupar em enflechar a asa. Veja que naquela foto do planador, a asa ela não é muito enflechada. Ela quase não é enflechada, inclusive. Então, por quê? Porque o planador ele voa a velocidades muito baixas. Então, a asa de vocês tem que estar parecida com essa asa aqui, sem muito enflechamento. Quem quiser colocar enflechamento na asa, vai deixar o avião bonito. Mas o avião não vai chegar muito longe. Não vai fazer muita diferença. Então esse foi um dos parâmetros que a gente aprendeu, enflechamento. Depois, lembram daquele outro ângulo que a gente estava falando? Que era esse ângulo aqui? O ângulo a gente chama ele ângulo de dieta. Então eu estou vendo a aeronave aqui de frente. Eu estou inclinando aqui, aumentando a inclinação da asa em relação à horizontal. A gente chama esse ângulo de dieta. Quanto maior esse ângulo, mais a asa, quando eu ver a aeronave de frente, ela vai parecer com um V. Então o V vai aumentar. O que esse ângulo influencia? Ou seja, eu vou construir meu planador com um ângulo desse alto ou ângulo baixo. Veja que o que esse ângulo vai influenciar? Ele vai influenciar numa característica da aeronave que a gente chama de estabilidade em espiral. Quando a gente aumentar esse ângulo, a aeronave ela vai ter uma menor tendência de fazer curvas. Quando você vai pensar, qual é o objetivo do nosso planador aqui? Eu vou lançar o planador e eu quero que ele vá o mais distante possível. Eu quero que o planador comece a fazer curva. Se ele começar a fazer curva, eu vou perder distância, não é isso? Então, eu não quero que ele faça muita curva, eu quero que ele vá muito à frente.
quando eu tenho um ângulo razoável de diedro, ou seja, a minha asa fica parecida mais com o V, a gente vai ter uma característica da aeronave que ela vai ser mais estável, ou seja, ela não vai girar muito. Ou seja, para vocês é muito interessante ter um ângulo de diedro grande. Mas aí, por exemplo, qual o valor de ângulo que eu vou colocar na minha asa? A gente vai ver depois, mais no final da apresentação, que tem alguns cálculos que a gente pode fazer para prever qual o valor de ângulo que eu vou adotar. Na verdade, eu vou calcular o valor mínimo de diâmetro da asa. A gente vai ver que isso vai ficar próximo de uns 10 graus. Então, quando vocês forem projetar, para ganhar essa estabilidade aqui em espiral, vocês vão ter que projetar, por exemplo, vai ser melhor projetar com ângulos maiores do que 10 graus. Outra possibilidade, uma coisa que acontece é que é muito difícil de você construir asas com esse tipo de ângulo. Então o que você pode fazer é que nem esse planador aqui, que é bem parecido com o que vocês pretendem construir, no meio da asa eu coloco ângulo zero de diedro, ou seja, ele vai ficar plano, e na borda da asa eu coloco um diedro. A gente vai ver que isso daqui facilita um pouco para a gente para construir. Ao invés de fazer uma asa que tenha o ângulo de diedro desde a raiz da asa aqui. Então a gente vai ver alguns cálculos que a gente pode calcular. E não se preocupem, assim, esses cálculos todos eu coloquei lá na planilha para vocês entrarem com os dados que vocês querem. E lá vai mostrar, construa uma asa preferencialmente com um ângulo maior do que 10 graus. Então na planilha ele vai estar citando justamente tudo isso. Então, aqui um resumo do que a gente aprendeu aqui nessa parte de construção de asa. A gente viu a escolha do perfil. Então, a gente viu lá que a gente precisa procurar sustentação dividido por arrasto, que esse valor seja o maior possível. A gente percebeu aqui que alongamentos muito grandes, como os de planadores, que eu mostrei a foto ali, é o ideal para o nosso projeto. De uma ponta, qual a distância que eu vou construir minha asa, de uma ponta da asa até a outra ponta da asa. A gente vai ver que isso a gente pode definir. Então, por exemplo, o tamanho do... Eu vou construir minha asa por meio de placa de isopor. O tamanho do meu isopor, na verdade, ele é no máximo de 1 metro. Então, eu vou fazer metade da asa de 1 metro e metade da outra asa de 1 metro. Então, eu tenho um problema que é a limitação de construção. Então, eu posso adotar esses critérios, ou seja, eu vou definir que a minha envergadura máxima, a distância de uma ponta até a outra ponta da asa, é no máximo de 2 metros, ou no máximo de 1,5 metro. Então vocês vão escolher esse valor para depois sair com os outros, calcular os outros valores. E sempre lembrem das limitações que existem de construção. Aí justamente, afilamento da asa, que é se a asa, a corda na ponta da asa, qual o valor que ela vai ter em relação à corda da raiz da asa. A gente viu que tem a sugestão de valores de meio até 1. E em flechamento, por exemplo. Em flechamento, a gente viu que o ideal é a gente não gastar muito tempo em fazendo asas enflechadas. Asas sem flechamento são mais adequadas. Escolha do diedro, aquele ângulo que vai fazer o V da asa. Então aquele lá a gente vai calcular um pouco mais para frente. E o resultado final, depois que a gente escolher tudo isso, vai ser a área da nossa asa. Então, passando um pouco aqui agora sobre outras partes da aeronave. A parte então que é a fuselagem. Essa parte que iria acomodar os passageiros, no caso. Mas no nosso caso a gente vai ter que fazer uma fuselagem para comportar o peso, para a gente controlar o CG da aeronave. Então aqui é só um exemplo de tipos de ensaios que foram feitos em túnel de vento com automóveis. A gente tem aqui o nosso glorioso Fusquinha e tem aqui o que é bem parecido com a Brasília. Então vejam aqui o quanto o escoamento, quando ele passa pelo Fusquinha, ele é um escoamento mais bem comportado. Enquanto aqui, quando ele passa pela Brasília, olha o que gera aqui. Ele chega aqui e já dá direto com uma placa aqui. Aí ele vai gerar aqui um vórtice e tudo isso daqui o que isso vai prejudicar? Vai gerar um maior arrasto. Aqui mostra um exemplo. Se eu tivesse uma placa, olha o tanto de escoamento descolado que a gente vai ter aqui. Se eu tivesse uma esfera, isso vai diminuir. Se eu tivesse alguma coisa nesse formato aqui, vai diminuir.
Se eu tiver um perfil que seja nesse formato, olha o quanto reduziu. Então o nosso perfil aerodinâmico é justamente para isso, para evitar que aconteça esses descolamentos aqui. Tem um vídeo aqui que mostra um ensaio que eles fizeram em computador de caminhões. Eles colocam caminhões em túnel de vento para verificar justamente se digamos assim, a fuselagem do caminhão ela está adequada ou não. Então olhem aqui para vocês verem. Olha o tanto quanto o escoamento aqui, toda essa parte aqui está descolando e gerando maior arrasto. A mesma coisa acontece lá no final do caminhão. Quando o escoamento está passando aqui por cima aqui, depois que ele sai lá no final, ele gera o que a gente chama de esteiro. E essa esteira, o que ela faz? Ela cria uma região de baixa pressão, e nessa região de baixa pressão, quando eu tenho alta pressão na frente do caminhão e baixa pressão atrás do caminhão, eu vou ter uma força na tendência de gerar arrasto no caminhão. Ou seja, o caminhão vai ter que ter um motor mais potente para vencer aquele arrasto. Antigamente, os carros eles não eram aerodinâmicos. Então o pessoal tinha muita limitação por conta de potência de motor. Depois que o pessoal começou a trabalhar mais a aerodinâmica dos carros, eles começaram a economizar mais combustível, ou seja, porque ele precisava de menos potência, menos tração, para poder vencer uma força de arrasto que era menor, só porque foi modificado a aerodinâmica do carro. Então aqui, qual que é a lição aqui? Quando vocês forem fazer a fuselagem, não façam uma fuselagem, por exemplo, quadrada, uma fuselagem que tenha cantos vivos, que a gente chama. Porque justamente o que vai acontecer que nem a Brasília, vai acontecer que nem um caminhão, vai gerar regiões de baixa pressão que vão contribuir para aumentar o arrasto. Então, quando vocês forem pensar na fuselagem, pensem em fazer estruturas com formatos mais suaves, como essa daqui, por exemplo. Outra coisa que a gente tem que considerar também é se eu vou construir a asa em cima ou embaixo da fuselagem, que é isso daqui, ó. Eu tenho aqui um planador visto de frente. Aqui eu tenho uma asa alta e asa baixa. O que isso vai influenciar para a gente? Isso influencia justamente quando a gente tem ventos que vêm na lateral da aeronave. Veja aqui, por exemplo, imagina que uma aeronave ela tem um vento ali de 10 km por hora que está na lateral da aeronave, vai ser próximo de 5 nós. Quando esse vento ele for para a aeronave, ele vai tender, por exemplo, se a asa for alta, a levar, veja, o vento está vindo para cá e vai ter que fazer esse contorno aqui para justamente passar por fora da fuselagem. Quando ele faz esse movimento aqui, a asa aqui ela não está experimentando um vento que está vindo de baixo para cima. Então o que vai acontecer com a asa aqui? Ela vai ser empurrada para cima. Quando o vento passar para esse lado, ele vai fazer justamente o contrário. Então ele vai vir de cima para baixo. Como a gente está vendo ele aqui de frente, o que vai acontecer com a aeronave? A aeronave ela vai tender a rolar, ou seja, vai girar para a esquerda. Veja que quando a gente tem aqui a asa baixa, vai ser o contrário. A aeronave vai girar justamente do lado contrário. E o que a gente percebe, existe um parâmetro que a gente chama de estabilidade estática laterodirecional, que quando a gente tem a asa em cima da fuselagem, ela auxilia muito mais na estabilidade da aeronave do que quando a asa está baixa. Existem outros problemas que surgem também quando você vai construir uma asa baixa e uma asa alta. Por exemplo, estou pensando em projetar um avião comercial. Se eu projetar com a asa baixa, onde é que eu vou colocar o motor? Normalmente o motor fica embaixo da asa, certo? Se eu colocar o motor aqui embaixo da asa, meu trem de pouso aqui, os pneus, eles vão ter que ser localizados mais embaixo ainda, para que o motor não toque no solo. Aqui, por exemplo, eu não tenho tanto esse problema. Veja que a maioria das aeronaves, quando você vê a aeronave com asa baixa,
eles jogam o motor lá para trás. E o motor fica localizado aqui em cima, lá atrás. Ficam lá próximo da empenagem horizontal e da empenagem vertical. Então veja que são problemas que a gente não vai enfrentar aqui, que justamente a gente está pensando no planador. Mas veja que para outras finalidades, construção de aeronave para levar passageiros, a gente tem que pensar em outras problemáticas também do projeto. Então aqui para a gente, o que é melhor? É muito melhor construir uma aeronave de tal forma que a fuselagem fique embaixo da asa. Ela vai facilitar muito mais em termos dessa estabilidade que a gente chama de estabilidade laterodirecional. Então, quando a aeronave quando ela tiver um vento lateral, quando ela tiver essa estabilidade positiva, ela vai tentar anular esse efeito do vento, tentando alinhar o vento, mas o vento vai ser alinhado, por exemplo, aqui. Quando a aeronave girar aqui, ela está girando a tendência do vento vir de baixo para cima, ou seja, imagina, a aeronave girou aqui e vai ficar nesse sentido. O vento vai vir de baixo para cima. Nesse lado aqui, quando a aeronave girar, ela vai começar a experimentar vento de cima para baixo. Isso é um pouco ruim para a aeronave. Isso prejudica um pouco a estabilidade da aeronave. Agora passando um pouco sobre empenagem horizontal e empenagem vertical. Existem uns cálculos aqui mais teóricos a serem feitos, mas novamente eu coloquei todos eles na planilha de Excel para ajudar vocês. E o que a gente usa muito aqui, existem alguns livros que auxiliam a gente a projetar a área da empenagem vertical e a área da empenagem horizontal. Então existem alguns parâmetros que a gente pode pegar dos livros para justamente auxiliar a gente durante o cálculo. Vejam que existem diferentes concepções de empenagem horizontal e empenagem vertical. O que acontece no avião? Basicamente a empenagem horizontal, que é essa daqui, a que fica na horizontal, ela tem uma superfície de comando que a gente chama profundor. E esse profundor, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar a aeronave a aumentar o ângulo de ataque e diminuir o ângulo de ataque. Enquanto que a empenagem vertical, a gente tem uma outra superfície de controle aqui, que chama leme, que ela vai fazer o controle direcional da aeronave, ou seja, ele vai mudar essa direção e a aeronave ela vai, digamos assim, derrapar. Então ela vai mudar a direção para onde ela está indo. Então essas são as funções basicamente. Além disso, você precisa equilibrar as forças da aeronave. Porque se eu fizer uma aeronave que seja só uma asa, a gente vai ver que vai existir aquele momento e quando eu jogar a aeronave, ela vai simplesmente girar e vai aumentar tanto o ângulo de ataque, que vai aumentar o arrasto, vai estolar e vai cair. Então, justamente a empenagem horizontal e vertical, elas funcionam para poder equilibrar essas forças na aeronave. E vejam que existem diferentes concepções. E aqui cada uma apresenta uma dificuldade. Por exemplo, a empenagem em V, que é essa empenagem aqui. Poxa, uma grande dificuldade dela é que justamente quando eu tenho uma empenagem convencional, que é essa daqui, eu consigo controlar muito bem com essas superfícies de controle o movimento de aumentar e diminuir o ângulo de ataque e de derrapar a aeronave. Porque eu tenho esses dois comandos. Quando eu tenho a empenagem em V, eu preciso acoplar esses comandos. O comando não existe um comando puro. O que eu vou ter que fazer nessas superfícies aqui, girar elas para poder só aumentar o ângulo de ataque? Tem que ser as superfícies têm que atuar de forma conjunta. Então, é muito mais difícil projetar, por exemplo, empenagens desse tipo do que desse tipo. Só que essa empenagem aqui, normalmente a área necessária para projetar ela é menor. Então, ela vai ter um arrasto menor. Então, apesar da dificuldade de projeto, existem as vantagens e desvantagens. O que a gente vai fazer aqui é mostrar para vocês algumas maneiras de calcular empenagens desse tipo aqui, do tipo convencional. Então aqui, passando um pouco de conceito de aerodinâmica, a gente tem um conceito muito importante que a gente chama de corda média aerodinâmica. E o que seria essa corda média aerodinâmica? Imagina uma asa, que nem essa asa aqui. Existe a corda média aerodinâmica, existe também o que a gente chama de corda média geométrica.
Imagina se essa asa aqui fosse retangular. Ela fosse retangular, mas a distância de uma ponta até a outra ponta da asa fosse a mesma. Eu quero saber qual é a corda, qual é a distância, essa distância aqui, para eu produzir uma asa que tenha a mesma área do que essa asa aqui. Ou seja, eu quero uma asa que seja igual a essa daqui em termos de área, mas que seja retangular. Isso vai ser a nossa corda média geométrica. Mas existe também a corda média aerodinâmica. A corda média aerodinâmica é o mesmo conceito. Ou seja, eu quero saber qual seria a asa retangular que eu faria, que teria as mesmas características de sustentação e arrasto do que essa asa aqui que possui flechamento, por exemplo. E para que eu possa calcular essa corda média aerodinâmica, ela é muito importante agora, porque a gente vai ver depois que a gente vai precisar desse conceito para fazer o equilíbrio do CG da nossa aeronave. A gente vai ver um pouco sobre como equilibrar o CG de tal forma que a aeronave, quando eu lance ela não vai descer de uma vez e não vai também aumentar o ângulo de ataque de uma vez. Então, para me calcular eu vou calcular a corda média aerodinâmica de uma forma geométrica aqui, para explorar aquilo de uma forma mais simples. Então aqui eu vou pegar essa distância aqui, que é a distância da corda da ponta da asa, e vou colocar aqui, ó. E vou pegar a corda da raiz e vou colocar aqui. Então eu vou criar esses dois pontos aqui e vou interligar eles. Interliguei esses dois pontos. Depois eu vou pegar o ponto do meio dessa corda e o ponto do meio dessa corda e ligar esses dois pontos. Quando eu tiver essa reta e essa reta, eu vou ter um ponto aqui. Esse ponto, ele vai me dar a localização da corda média aerodinâmica. O que significa isso? Essa corda aqui é a nossa corda média aerodinâmica. E aí a gente vai ver que a gente tem que ajustar, por exemplo, o CG. Um dos critérios lá das regras do projeto de vocês é colocar o CG a 1/3 do bordo de ataque da asa. Só que esse 1/3 do bordo de ataque tem que ser 1/3 da corda média aerodinâmica. Então, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai calcular essa corda aqui, aí a gente vai pegar essa corda e vai calcular 1/3 dessa distância aqui partindo do bordo de ataque. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo de 25%, que vai ser 1/4. Então eu pego 1/4, acho esse ponto e projeto esse ponto aqui no meio da asa. Esse ponto aqui vai ser o ponto que vai ter que estar o meu CG. Então eu vou ter que ajustar o CG da minha aeronave de tal forma que ela fique nesse ponto. O que a gente vai ver vai ser que esse valor aqui, como foi estabelecido lá na regra lá do projeto de vocês, ele tem que ser o valor de 1/3. Aqui eu coloquei também um link, que nesse link você consegue, é um site da NASA, que você consegue calcular os valores da corda média aerodinâmica. Então nesse link você vai entrar alguns valores de distância, como por exemplo, essa distância aqui, essa distância da ponta das duas pontas da asa, e você vai conseguir calcular essa corda média aerodinâmica. Então é o jeito mais fácil de calcular, por exemplo, para entrar no relatório de vocês. Então aqui, calculei essa corda média aerodinâmica. Então esse conceito vai ser fundamental para a gente nos passos a seguir. Então, quando eu considerar aqui, agora o que eu quero responder aqui? Eu quero responder qual vai ser a área da minha empenagem horizontal e qual vai ser a área da nossa empenagem vertical. Então eu tenho aqui uma coisa que eu tenho que ter bastante coisa em mente, é justamente esse parâmetro aqui que é o Czinho, que é a corda média aerodinâmica. Ou seja, eu precisei fazer aquele cálculo anterior para fazer os cálculos aqui posteriores. Então, basicamente, para me calcular os valores de área de empenagem vertical e horizontal, eu vou fazer esse processo aqui. E esse processo eu inseri lá na planilha para vocês, para ficar mais fácil. Então, como funciona? Eu vou definir alguns parâmetros da minha asa. Então, eu vou escolher, por exemplo, a área da asa, a envergadura da asa e a corda média aerodinâmica. Tudo isso daí a gente já vai ter calculado antes. Por exemplo, a área da asa, como eu passei lá, depois de vocês escolherem todos aqueles parâmetros de edro, enflechamento, alongamento, ela vai sair como resultado. A envergadura vocês vão escolher
Então, lembrem-se que tem aquelas limitações de dimensão do aeromodelo. Eu quero fazer a asa maior possível para gerar mais sustentação, mas eu tenho limite de construção, por exemplo. Então, vou escolher essa envergadura que a gente chama e a corda média aerodinâmica. Coisas que eu não sei. Aqui coisas que na verdade eu também tenho que escolher. É justamente essa distância aqui, ó. Eu vou calcular a distância da minha asa até a empenagem horizontal e da minha asa até a empenagem vertical. Esses valores eles podem ser escolhidos a partir de determinadas limitações de construção. Por exemplo, eu quero construir minha fuselagem, mas minha fuselagem vai ser pequena e eu vou fazer, por exemplo, que a distância, a estrutura que vai conectar a minha asa, a minha empenagem, vai ser um tubo, por exemplo, de carbono, como se fosse uma vara de pescar, ou um tubo de papelão, só que esse tubo tem no máximo 1 metro. Ou então eu vou pegar e vou colar ele contra o tubo e vou fazer de 2 metros. Então vocês vão escolher esse valor. Escolhendo esses valores, lembrando dessas limitações de construção, eu vou entrar nessas fórmulas aqui, que eu pego parâmetros desse livro, que sugerem quais seriam os parâmetros de volume de tanto empenagem horizontal quanto vertical. Quando eu faço esses cálculos, eles vão surgir justamente com os valores da área da minha empenagem horizontal, quanto também da minha área da empenagem vertical. Com esses parâmetros eu vou planejar então a minha asa. Só que ainda faltam alguns parâmetros. Por exemplo, qual o material que eu vou construir essas empenagens verticais e horizontais? Eu vou dar algumas dicas ali posteriormente. Mas também a gente vai ver que, por exemplo, para a empenagem horizontal e vertical, a gente não precisa tanto se preocupar com perfil. Pode ser placa plana mesmo, ou seja, uma coisa sem perfil, ou seja, como se fosse um prato, porque é só para equilibrar as nossas forças. Então, basicamente, lá no programa eu coloquei para vocês que vocês vão escolher esses valores e vai surgir justamente a área que vocês têm que construir de empenagem horizontal e vertical. Além disso, a gente tem que definir também algumas geometrias da nossa empenagem horizontal e vertical. Essas geometrias são justamente o alongamento que a gente tinha falado lá para a asa. A mesma coisa vale para empenagem horizontal e vertical. E o afilamento. Então, esses dois parâmetros também, a gente utiliza alguns valores experimentais, por exemplo, do mesmo livro anterior, que fala sobre planadores. Então, com esses cálculos, eu consigo definir qual vai ser o meu afilamento, qual vai ser o meu alongamento, para poder construir justamente a empenagem horizontal e vertical. Eu coloquei também depois, vou distribuir os arquivos para o professor, e tem lá também alguns relatórios já de competições, que o pessoal utiliza justamente isso daqui para poder construir. Então lembrem-se que, utilizando essas fórmulas, eu consigo projetar de tal forma que a área, o afinamento, o alongamento da minha empenagem horizontal seja o mais adequado possível. E lembrem também dos problemas de construção. Então tentem desenvolver soluções criativas para poder enfrentar problemas. Por exemplo, como eu vou conectar a minha empenagem horizontal e vertical na minha estrutura, que vai fazer a conexão por sua vez na asa. Então, depois eu vou passar algumas dicas justamente para tentar orientar qual seria o mais adequado, assim, alguma forma de, por exemplo, economizar peso. E quanto mais peso eu colocar na minha aeronave, mais sustentação ela vai ter que gerar. Mais eficiente vai ter que ser o meu perfil. Então, o que eu preciso entender é que tudo que eu puder economizar de peso vai ser bom. Mas para isso eu preciso pensar também que a estrutura da aeronave tem que ser rígida, por exemplo. Não pode ser, se eu colocar, por exemplo, uma vara de pescar para conectar a asa com a empenagem horizontal e vertical, por exemplo, a vara de pescar normalmente ela é feita de bambu, ela é flexível. Então pode ser que quando eu simplesmente jogue o avião, ele vai começar, na verdade, a movimentar, a começar a defletir a vara de pescar e tudo aquilo que eu tinha pensado em termos de aerodinâmica
não vai ser válido, ou seja, vai acabar causando mais problemas do que resolvendo. Então aqui, por exemplo, eu consigo calcular alongamento e do alongamento eu calculo justamente esse valor aqui, o valor de envergadura da minha empenagem horizontal e vertical. Com o alongamento, e tudo isso a partir do cálculo que a gente fez anteriormente, para calcular a área dessas duas superfícies. Calculei esses parâmetros, eu também tenho o afilamento. Então esse livro aqui ele diz dicas, por exemplo, faça uma empenagem vertical de afilamento entre ponto 4 e ponto 6. Então vocês vão escolher esses valores e ele já vai surgir já com essas distâncias aqui. Então essas distâncias já vão ser calculadas e vocês já vão conseguir projetar, vão ter um projeto preliminar já de aeronave. Aí aqui voltando àquilo que a gente havia falado lá sobre ângulo de diedro, que é justamente esse formato em V aqui. Então eu tinha colocado lá que a gente ia calcular ele mais para frente. Então justamente existem aqui alguns cálculos aerodinâmicos que a gente pode fazer. Eu não vou entrar tanto aqui na parte de demonstrar, mas são cálculos bastante experimentais, que é essa fórmula aqui. E essa fórmula ela envolve alguns parâmetros. Então, por exemplo, ela envolve o diedro, que é o que a gente vai calcular, essa distância aqui da empenagem vertical, essa distância que é justamente a distância de uma ponta da asa até a ponta de uma outra ponta da asa, e também esse CL, que é a nossa sustentação. Normalmente ele vai girar ali entre 1,2. Então, eu tenho aqui, até agora, a minha envergadura, a distância até a empenagem vertical, e tenho aqui uma estimativa de CL, que eu vou colocar ali entre 1 e 1,2. Aí o que eu tenho aqui que falta calcular? O diedro, mas eu quero que ele seja calculado. E tenho esse B, que chama, é um parâmetro que chama de plane random. Esse parâmetro ele vai me dar assim, o quanto a aeronave é estável ou não naquilo que a gente tinha falado de diedro. Ou seja, se eu jogar a aeronave, ela vai começar a fazer muita curva ou não. O que a gente percebe pela parte experimental é que essa aeronave ela é estável a partir de quando esse valor de B aqui é maior do que 5. Então vejam, eu quero que esse valor aqui seja maior do que 5 e eu tenho todos esses outros parâmetros. Então eu vou conseguir calcular aqui qual vai ser o meu diedro mínimo que eu tenho que colocar, que eu tenho que construir a minha asa. E para isso, lá no programinha que eu vou passar para vocês, ele já faz o cálculo automático e normalmente esses ângulos vão girar entre maiores do que 8 e 10 graus. Então se vocês pensarem em fazer 10 graus de diedro, vocês vão garantir uma estabilidade da aeronave, ou seja, a aeronave vai voar sem fazer muita curva. Então esse parâmetro de projeto vai facilitar justamente nessa hora. Aí outra coisa que a gente vai falar aqui também é sobre CG e o quanto a posição do CG, que é o centro de massa da aeronave, vai influenciar na estabilidade dela. Então aqui a gente tem não se preocupem aqui tanto com a fórmula, que é um pouco difícil, é só para a gente ter uma noção. Existe uma posição de CG, se eu jogar esse CG muito para trás, e ele passar o que a gente chama de posição de ponto neutro, a aeronave vai ficar instável. O que eu preciso é justamente que essa posição do CG ela fique a 5%, 5 a 15% à frente dessa posição. E essa posição do ponto neutro, ela pode ser calculada por meio desta fórmula aqui, que, convenhamos, é um pouquinho complicado, certo? Mas o que eu quero que vocês aprendam sobre isso? É justamente isso daqui. Veja o seguinte, imaginem vocês lá na competição, e vocês vão jogar o aeromodelo, o planador. Se o planador ele fizer isso daqui, ele simplesmente vai adotar o ângulo de ataque elevado e sair para cima, estolar e cair, eu não estou aproveitando a aerodinâmica, porque as minhas forças aerodinâmicas, tanto da empenagem horizontal e vertical, não estão equilibradas com a asa. Então aqui o CG está influenciando. E o que a gente vai ver aqui é que essa posição
que é uma posição de instabilidade, ele vai ter um CG que ele é muito traseiro. Então o que eu preciso é jogar então adicionar lastro na frente da aeronave, ou seja, eu preciso jogar o CG um pouco mais para frente. Quer dizer que o CG ele não está naquela posição lá que foi estabelecida no regulamento, na regra que vocês vão ter que seguir, que é 1/3 da corda média aerodinâmica. Agora o contrário é o seguinte, eu posso ter uma aeronave também que seja muito estável. O que significa? Se quando eu jogar a aeronave, ela vai voar, mas ela também, qualquer perturbação que aconteça, ela não vai sofrer muitas alterações na trajetória dela. Isso é quando eu tenho que ela é muito estável. Que é o que vocês querem também. Vocês querem que quando você joga o planador, vai testar o planador antes da competição, que ele voe sem instabilidades, ele não faça nem isso daqui. Pode ser que quando você taca o planador, ele vai simplesmente para baixo. Então vejam esses vídeos aqui, por exemplo. Aconteceu justamente isso que a gente está falando. Então tem aqui, lá em Portugal, que a marinha da portuguesa ia lançar um drone. E o drone ele tem características muito similares com o projeto de vocês, de planador. Observe o que ele tem lá. Ele tem um ângulo de gelo. A única diferença dele é que ele tem um motor ali atrás que gera propulsão. Então aqui, o militar aqui ele vai lançar e olha o que vai acontecer. Poxa, não deu muito certo. Pessoal, então, o que aconteceu nesse vídeo? Aí existem outros problemas que podem surgir também. Esse daqui, por exemplo, é um planador que foi lá dos Estados Unidos. É um drone que cada um dele custa $35 mil. Não está dando muito certo isso, né? Vejam que tudo que está acontecendo. Até que enfim funcionou. Difícil, hein? $35 mil. Mas aí, o que acontece? Veja que naquele vídeo, teve uma hora que o cara foi jogar e simplesmente a aeronave curvou para o lado e caiu. É exatamente o que a gente estudou. A gente estudou que quando a gente constrói um ângulo de diedro, é justamente para permitir que a aeronave ela não faça tanto essa curva. Quando ela começa a curvar, que ela curve de uma vez. Então quando eu acrescento o ângulo de diedro, eu vou evitar que ela faça aquilo. Quando eu mexer no meu CG, eu vou evitar que aconteça isso que aconteceu nesses vídeos. Ou seja, que eu taque a aeronave simplesmente cai. Isso só está indicando que eu preciso ajustar melhor o meu CG, que o meu CG não está muito bem naquela posição de 1/3 da corda média aerodinâmica. E como a gente pode fazer um método para poder medir aonde está o CG da minha aeronave? Então, basicamente, qual é a regra lá que está colocada no regulamento? Eu tenho que colocar o CG a 1/3 da corda média aerodinâmica. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou ter que achar essa corda média aerodinâmica. Lembra aquilo que a gente fez lá? A gente pegou a corda da ponta da asa, jogou aqui, a corda da raiz, jogou aqui, cruzou uma reta aqui, depois pegou os pontos médios e cruzou outra reta e encontrou um ponto aqui no meio, e com esse ponto eu achei a corda média aerodinâmica. É essa corda média aerodinâmica que eu vou ter que ajustar o meu CG. Então, quando eu pegar essa corda média aerodinâmica, eu vou pegar 1/3 em relação a essa corda média aerodinâmica e vou projetar essa posição aqui no sentido horizontal. Aqui. Então, como que eu posso verificar que o meu CG está nessa posição? Então, eu descobri que tem que ser nesse ponto que o CG tem que estar. No caso, o CG tem que estar nesse ponto aqui. Então, eu vou traçar em cima da minha asa uma reta na horizontal. E essa reta na horizontal, eu vou marcar esse ponto aqui na ponta da asa e esse ponto na ponta da asa. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão levantar. Então, vai ficar uma pessoa de um lado, a outra pessoa do outro lado, e vai levantar a asa ao mesmo tempo, a asa da aeronave, nesse ponto e nesse ponto. Então, quando os dois levantarem, o que vai acontecer?
Se o CG estiver nessa linha, a aeronave ela não vai nem tombar para frente, nem tombar para trás. Então eu levantei, quer dizer que meu CG está numa posição boa. Se a aeronave tombar para frente, o que isso está me indicando? O CG está na frente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de colocar lastro atrás. Então eu vou começando a ajustar. Se a aeronave ela tombar para trás, o CG está onde? Está mais para trás. Então eu tenho que colocar lastro na frente. Só que aí o que vocês têm que prestar atenção? Veja que para me ajustar o CG para ficar mais para trás, se eu colocar um pezinho aqui atrás da empennagem, por exemplo, eu vou ter um momento muito grande. Então eu vou precisar de um peso muito pequeno. Com um peso muito pequeno eu consigo levar o CG bastante para trás. No entanto, veja que o braço, a distância aqui para colocar um peso aqui na ponta da aeronave, por exemplo, é muito pequeno. Então eu vou precisar de um peso muito maior. Então o que vocês têm que atentar? Quando for fazer o planador de vocês têm que fazer uma fuselagem que vá um pouco à frente da borda da asa, justamente para que vocês possam colocar uma quantidade de peso uma quantidade de peso menor para jogar o CG mais à frente. Então quanto mais distante ficar aqui, melhor para vocês. Vocês vão precisar colocar só um peso de uma moeda. Vocês vão precisar pegar uma placa de chumbo grande e colocar ela justamente aqui. Então pensem nisso também. A fuselagem ela tem que comportar um pouco à frente, justamente para que vocês tenham condição de ajustar o CG da aeronave. E aqui eu coloquei um vídeo no YouTube, é bem rudimentar, assim, o pessoal de aeromodelismo mesmo, mostrando como eles fazem essa técnica. Então vocês podem assistir e ver como funciona a técnica, como executar essa técnica. Mas lembrem sempre de calcular esses dois pontos aqui para poder determinar se o CG está justamente no local onde vocês deveriam colocar o CG. Então, passar aqui para um lado mais prático, passando algumas dicas de construção. Eu, quando participava do aerodesign, a gente utilizava muito essas técnicas, e até algumas, o professor apresentou aqui hoje também, que vocês têm, por exemplo, para fazer corte em isopor, fazer por meio de fio quente. Então tem várias técnicas aqui que a gente vai apresentar que podem ser feitas. Então vocês já tiveram um pouco sobre parte de estruturas de asa. Então existe uma forma de construir a asa que eu vou pegar o isopor e vou cortar ela com fio quente e faço um bloco maciço de isopor. Eu posso fazer desse jeito, mas eu posso também fazer nervuras. O que seria nervuras? Eu vou, na verdade, construir perfis. Em cada seção dessa daqui, eu tenho um perfil, que ele é construído de madeira balsa. A gente utilizava isso bastante no aerodesign. Então, cada um desses perfis, eles são conectados, na verdade, com uma coisa que a gente chama de caixão central. Que é um caixão central que fica aqui no meio, que conecta todas as nervuras. Aí o que a gente faz existe a opção de você comprar papel celofane e colocar aqui em cima. Esse papel aqui, que é um papel muito bom, que chama monocote, colocar aqui em cima também. Ou até mesmo, você pode utilizar durex. O problema do durex é que ele é pesado. E o que você faz? Você vai colocar esses papéis aqui em cima, e você pode utilizar tanto jato de ar quente, secador de cabelo, quanto ferro de passar roupa, um ferro bem específico que tem uma potência reduzida, passar aqui em cima. E quando você passar, primeiro você vai passar aqui na nervura, em cima da nervura, para o papel colar na nervura. E você vai passar na outra nervura, imediatamente que esteja na lateral. Então você vai colar o papel na nervura. Além disso, existe um problema bem grande que a gente precisa se preocupar, que é no bordo de ataque, quando a gente for utilizar essa técnica de construção por nervuras, aqui no bordo de ataque, a gente precisa colocar uma madeira balsa para poder conformar o bordo de ataque para que ele fique num perfil bem estruturado. Então quando eu faço isso, eu posso fazer, por exemplo, eu pego madeira balsa bem fina, molho ela um pouco, e ao molhar, eu pego e conformo ela com o bordo de ataque aqui das nervuras, ela vai conformar e eu deixo secando. Quando ele secar, ele vai virar uma madeira
rígida naquela posição. Aí eu passo também o papel aqui em cima e passo o ferro e ele cola. Depois eu vou passar um pouco do ferro aqui entre os dois. O que acontece? Ele estica o papel. Aí esticando o papel, eu consigo fazer aqui uma superfície aerodinâmica rígida, só que qual é a vantagem em relação à asa de isopor? O peso é muito menor. Então eu consigo fazer isso. Também, aí eu coloquei aqui também os links do YouTube, que eles mostram, por exemplo, como utilizar, como fazer essa técnica, como fazer passo a passo esse tipo de construção. Outra coisa que pode ser feita é justamente o corte com fio quente no isopor. E para isso, o corte com fio quente no isopor é muito interessante, porque vocês vão passar o fio quente guiado tanto de um lado quanto do outro do isopor. Só que para isso vocês precisam ter o perfil de um lado, o perfil do outro, e depois vocês vão modelando. Tem um vídeo no YouTube que eu coloquei aqui também, que vocês podem consultar e ver lá com a técnica certinha. E aí o maior problema da parte de isopor é que vocês vão ver lá na máquina que o professor tem, é que ela é limitada em termos de comprimento. Então vocês vão ter que fazer partes de asa para depois colar todas essas partes de asa. Então, aí como eu posso colar essa parte de asa? Eu posso colar, por exemplo, com materiais específicos do tipo epóxi. Mas epóxi, é claro, você precisa de utilizar uma quantidade pequena, porque senão ela vai ter um peso muito elevado. Aqui com relação à construção também tem empenagem horizontal e empenagem vertical. Como eu tinha dito para vocês, não precisa se preocupar tanto com o perfil da empenagem horizontal e vertical. O que vocês podem fazer é através desse material aqui, por exemplo, que é o molde de Debron. O Debron, ele é como se fosse um isopor fino, que sabe quando você vai lá no supermercado e compra, por exemplo, bandeja de presunto, mussarela, aí tem aquele isopor fininho? É basicamente aquilo. Aí o que você vai fazer? Você vai desenhar o seu perfil, a sua asa, a sua empenagem horizontal e vertical aqui, e vai depois cortar com estilete. Então veja que é bem simples de construir empenagem horizontal e vertical para o projeto que vocês pretendem fazer. E depois você precisa pensar em como conectar asa e empenagem horizontal. Então aqui, por exemplo, do modelo de isopor que eu comentei, tem a técnica de fio quente. Aí aqui tem esse site que indica certinho como é o procedimento, é essa máquina aqui. E justamente o que vai sair de construção é isso daqui. É um bloco maciço de isopor que vai moldar a asa. E essa daqui é justamente aquela construção que eu tinha comentado com vocês, por perfis. Então aqui eu tenho cada uma dessas áreas aqui, eu tenho um perfil que é feito em balsa. Veja aqui que o pessoal lá, eles pegam e fazem furos justamente para economizar peso, por exemplo. Então tem bastante forma que você pode fazer para poder economizar peso. Aí como que eu vou conectar essas nervuras? Você pode utilizar, por exemplo, tubo de papelão, que vai cruzar todo mundo aqui, colar essas nervuras em 2 tubos de papelão. Só que tenham bastante cuidado, por exemplo, com o bordo de fuga, que é uma parte que é muito difícil de você colar, por exemplo, o papel celofane, por exemplo. Aí o que você faz é coloca uma plaquinha de balsa ali atrás para poder dar um suporte maior para a estrutura do bordo de fuga. Aí a aeronave ficaria parecida justamente com essa daqui. Então muito cuidado aqui tanto com o bordo de ataque quanto com o bordo de fuga. Aqui, por exemplo, quando a gente tinha lá, que a gente falou, a gente tem que calcular o ângulo de diedo. O que a gente pode fazer, ao invés de fazer um diedo partindo desde aqui da raiz da asa, é fazer isso aqui que a gente chama de polidiedo, que é muito utilizado inclusive em planadores reais. Então, eu construo uma parte da asa, lá no bloco de isopor, por exemplo, eu faço uma inclinação em relação à horizontal, e depois aqui eu vou conectar outra parte da asa com uma inclinação maior. Então eu posso fazer exatamente isso daqui também, que vai facilitar a minha construção. Porque às vezes eu não tenho a máquina de corte de isopor, ela não é grande para fazer uma asa maciça aqui, para fazer a inclinação a partir já direto da raiz da aeronave. Então aqui, por exemplo, materiais que a gente pode utilizar para conectar a empenagem horizontal com a asa. Posso utilizar tubo de papelão, posso utilizar tubos de carbono, que você compra, por exemplo,
até mesmo em loja de pescaria, às vezes eles vendem esses tubos de carbono separados, então você cola os tubos de carbono para poder fazer essa conexão aqui. E lembrar aqui aquilo que eu tinha comentado. Essa parte aqui que eu tinha falado, para ajuste de CG, eu poderia muito bem falar o seguinte: poxa, eu não vou construir essa parte da minha aeronave aqui, porque eu só estou acrescentando peso. Mas na verdade eu preciso dessa parte para controlar o CG. Se eu precisar ajustar o CG, eu posso colocar um peso aqui mais próximo da ponta da aeronave, que vai ter um braço maior. Então eu vou ter uma condição de acertar o meu CG de uma forma mais adequada. Sem precisar, na verdade, de colocar, por exemplo, se eu não tivesse essa parte aqui, eu ia ter que colocar um peso maior aqui. Então, às vezes isso não ia compensar, porque ia gerar um peso tão grande que não ia compensar tanto com a sustentação que eu havia planejado para construir meu aeromodelo. Aí aqui, uma dica muito importante, é sempre vocês fizeram o primeiro planejamento de aeronave. Sempre testem ela. Sempre cheguei numa configuração final, construí minha aeronave. Antes da competição, chega lá e testa ela para ver se ela está funcionando, se não está com problema de CG, se não vai acontecer coisas como coisas desse tipo aqui, quer ver? Tem um vídeo aqui que mostra, mais um, dentre os aeromodelos lá que a gente estava comentando. Olha o que acontece. É um planador, veja que aqui tem a mesma característica, ó. Ele usa polidielo, asa muito grande, alongada. Ligou. Poxa, uma asa não vai voar sozinha, né? Então assim, a dica principal é o que a gente faz lá no meu trabalho, inclusive. O lema nosso lá se chama prever, testar e comparar. Então, eu vou projetar, eu vou prever, eu vou testar depois. Então, não tenham medo de acontecer aquilo que aconteceu no vídeo. E o ruim é que se acontecer isso durante a competição. Poxa, aí vocês fizeram um projeto bem bacana, chegou lá na hora e foi pego porque não colou direito a asa com a fuselagem. Então testem bastante. E depois, não funcionou, a asa descolou da fuselagem. Vamos lá, não, então a gente vai ter que utilizar uma cola mais forte. Eu vou ter que utilizar um durex envolvendo, vou ter que colocar epóxi. Então vejam que, assim, é sempre para você testar, depois comparar. Cheguei num projeto bacana, aí sim. E sempre explorar as melhores soluções de construção. Tenham criatividade. O mais importante é ter criatividade, tentar resolver um problema da melhor forma possível. Então, aqui foram só sugestões de construção da aeronave, mas podem ter outras soluções. Por exemplo, o professor até comentou que tem um pessoal da Aerodesign também aqui, da UFES também. Então, por exemplo, entrar em contato com o pessoal da Aerodesign da UFES e ver o que eles já tiveram de conhecimento. Até mesmo lojas de aeromodelismo, o pessoal conhece bastante, assim, pode dar bastante dica. E aqui, eu coloquei a planilha aqui, um exemplo da parte da planilha que eu comentei para vocês. Então aqui, por exemplo, vocês vão poder escolher qual o alongamento que eu quero. A sugestão aqui, alongamento entre 15 e 20. A envergadura, distância da ponta da asa de uma ponta até a outra ponta da asa. Eu coloquei aqui 2 metros. Afilamento, ou seja, a corda da ponta da asa vai ser metade da corda da raiz. Aí eu coloquei a sugestão aqui entre meio e 1. Enflechamento. A sugestão eu coloquei que não tem enflechamento. E o CL estimado aqui que a gente pode manter entre 1 e 1.2, só para fazer um cálculo preliminar, só para ajudar. Não vai ser preciso, mas é só para a gente estimar o nosso dielo. Aí depois aqui ele sai aqui com alguns cálculos. Então, por exemplo, a área da minha asa vai ser aqui 2.667 centímetros quadrados. A corda da ponta da asa vai ser de 9 centímetros, da raiz de 18 centímetros. A minha corda geométrica é de 13 centímetros, a corda média aerodinâmica é de 14 centímetros. O dielo, 10 graus, o que significa isso? Quando eu for construir, é interessante que eu use dielos que sejam maiores do que 10 graus, ou seja, 15, entre 10 e 15 graus. E pensar sempre aqui que a gente tem que pensar não só na parte teórica, mas na construção. Como é que eu vou construir isso?
Então, sempre sejam criativos para desenvolver essa parte. Então, aqui só um pouco sobre a bibliografia sugerida. Existem alguns sites aqui que eu coloquei, por exemplo, do MIT, que falam um pouco sobre... o pessoal lá, durante a graduação, tem exatamente isso que vocês estão vendo, de projetos, só que é um pouco mais sofisticado em termos de cálculo aerodinâmico. A minha intenção aqui não é ensinar para vocês toda a aerodinâmica da graduação. É tentar explicar de uma forma simples aquilo que vocês vão escolher para projetar a aeronave de vocês. Eu coloquei aqui também, eu vou passar para o professor também um relatório aqui, que é justamente de uma equipe que fez esse projeto, e dentro desse relatório você consegue observar que as mesmas técnicas de cálculo de empenagem horizontal e vertical que eu mostrei aqui, essa equipe ela utilizou. E alguns sites aqui também de entusiastas. Então tem aqui, por exemplo, esse site aqui que tem bastante informação, por exemplo, de projeto de empenagens em formato de V, que a gente tinha visto. Eu faço um projeto para empenagem convencional e depois converto para empenagem V. Então tem bastante coisa interessante aqui que vocês podem ler desses sites também. Aqui os livros, é mais só a título de curiosidade também. É bastante interessante esse livro aqui, que é o Hamer, que ele é bastante utilizado em projetos de aeronaves. Tem outros livros aqui que eu também coloquei. Essa coleção aqui é uma coleção um pouco antiga, mas ela é muito aplicável. Ela ensina como projetar um monte de coisa de aeronave, desde assento de passageiro, por exemplo, dentro da aeronave, a asa, fuselagem, trem de pouso. É uma coleção bem interessante, é uma coleção de Jan Roskamp. E por último aqui, deixar o meu contato aqui também para vocês, se vocês tiverem mais dúvidas. Luiz, eu quero projetar uma empenagem vertical horizontal, não quero ser no formato convencional. Como eu posso calcular para ser uma empenagem em V? Qual vai ser a área que vai ser utilizada? Eu posso mostrar para vocês, passar os cálculos, as referências, para justamente ajudar. Eu vou passar um último vídeo aqui, só para mostrar um pouco aqui do que é mais a minha parte, que é o ensaio de helicópteros. Então, esse ensaio aqui, ele é um ensaio que a gente chama de ensaio de manobrabilidade, que a gente também faz no nosso curso. Então, lá no nosso curso a gente voa algumas aeronaves, alguns helicópteros. Esse especialmente é um helicóptero que existe aqui na Marinha do Brasil, e é um ensaio que foi feito na época do desenvolvimento desse helicóptero. Então o pessoal pensa, poxa, o Luiz me mostrou aquele vídeo do caça decolando quase 90 graus. Mas eu vou mostrar para vocês que o helicóptero também tem capacidade de fazer bastante manobras. Aí aqui ele está falando, são velocidades altas, são ensaios a alta velocidade e ângulos de rolamento muito elevados. Aí aqui, esse helicóptero, ele inclusive existe aqui, ele é empregado pela Marinha do Brasil, e hoje existem missões na ONU que esse helicóptero é empregado de marcado. Então, existe uma embarcação, um porta-aviões do Brasil, que está deslocado numa missão da ONU, e justamente tem um desses helicópteros que cumpre essa missão. Loop de 360 graus, o máximo de velocidade que chega a 50 graus por segundo, ou seja, em 1 segundo ele muda 50 graus. Em 2 segundos ele já passa 90 graus. Aqui ensaios de velocidades que a gente chama de velocidades laterais. Então ele está aqui a 55 nós, ele está no voo lateral. Ele chega até esse voo que ele está fazendo. É um voo, o helicóptero ele tem capacidade de voar para trás. Então ele faz um voo que é ali 90 nós para trás, que é uma velocidade assim bem alta. Então assim, para vocês verem que a parte de helicóptero também tem bastante coisa. Uma das próximas operações que a gente vai fazer pela Força Aérea é o reabastecimento em voo. Então é uma aeronave, quando a gente pega o caça, quando o caça está voando e ele precisa abastecer de combustível, normalmente tem uma aeronave maior que solta uma mangueira. A gente vai lá e conecta e faz o abastecimento. Então, existe hoje, por exemplo, na própria Força Aérea Brasileira, um helicóptero novo do projeto que eu estou trabalhando, que é justamente esse, aqui das apresentações iniciais que eu havia comentado,
que ele vai ter essa capacidade. Então a gente vai fazer alguns ensaios desse helicóptero. Esse aqui não dá para ver muito bem, mas ele tem uma espécie de uma tubulação aqui. Essa tubulação ela se estende à frente do helicóptero e esse helicóptero vai ter a capacidade, o Brasil comprou ele, e vai ter a capacidade de fazer o reabastecimento em voo também. Então, assim, são novas tecnologias que o Brasil, por exemplo, está dominando, e são poucos os países no mundo que detêm esse nível de operacionalidade, ou seja, de helicópteros capazes de fazerem esse tipo de manobra, esse tipo de voo. E só deixar aqui aberto uma foto aqui, tirei inclusive do site da Força Aérea, mostrando aqui o voo que eles estavam realizando, bem próximo do pôr do sol ali. Deixei meus contatos aí, realmente, se vocês tiverem dúvida, não hesitem em entrar em contato para poder tirar dúvida. Teve um problema de construção, entre em contato também, e fico aberto aí também se vocês tiverem alguma dúvida também sobre o projeto. Então, assim, queria agradecer muito a presença de vocês, porque eu já estive no lugar de vocês uma vez. E entendam que amanhã vocês podem ser meu colega de trabalho, vocês podem estar aqui dando palestra. Então, assim, para mim eu sinto muito orgulho de poder fazer esse tipo de trabalho com vocês.